paz, queridos, com a graça de Deus, chegamos à lição de número 4, que tem como título A Igreja e o Reino de Deus. Nós estamos estudando as lições bíblicas do primeiro trimestre de 2024 e a palavra-chave da lição também é reino. E o reino de Deus pressupõe arrependimento, porque aquele que deseja viver o reino de Deus é preciso nascer de novo, é preciso uma nova vida, é preciso reconhecer Jesus Cristo como Salvador da sua vida. E o texto áureo diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos, capítulo 1, versículo 15. O título da lição, ele fala, a igreja e o reino. Aqui na imagem da lição, nós temos duas coroas. Uma coroa de espinho e uma coroa de ouro, uma coroa reluzente. E aqui demonstra, se pararmos para analisar, que o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, implantado aqui na terra, ele veio até este mundo, ele nasceu. E nós, olhando aqui para essa imagem, podemos imaginar Jesus Cristo, ele veio. Ele se despiu de toda a sua glória e ele veio aqui para nos salvar. E a manjedoura está vazia porque ele nasceu, mas ele cresceu. E aqui nós temos uma coroa de espinho que demonstra a sua morte de cruz, mas a cruz também está vazia. E o sepulcro, ele também vazio está. Mas aqui agora, para representar, nós temos uma coroa de ouro. E o trono de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está ocupado. Porque o nosso Senhor, ele reina. Ele veio a este mundo, mas hoje ele está sentado em seu trono. E a grandeza dele é infinita, que até fala lá em Isaías e a terra é o escabelo dos seus pés. Então essa é a grandeza do reino de Deus, o reino que nós vamos estudar nesta lição. E para essa aula eu quero apresentar 3 dinâmicas para facilitar o aprendizado. E a primeira dinâmica, nós vamos falar sobre a palavra-chave, que é reino, e nós vamos fazer um acróstico da palavra reino. Aqui eu vou apresentar as imagens, eu vou deixar disponível para os irmãos. O professor pode chamar 5 alunos e o professor dá uma folha para cada um. E aqui nós vamos verificar que em cada folha vai ter uma imagem. Então nós vamos fazer um acróstico para representar, para retratar o reino de Deus. O que vem a ser reino? O reino é uma forma de domínio, de governo, de liderança. Mas quando nós falamos no reino de Deus, nós estamos falando de um reino diferenciado, é um reino espiritual, mas que nós estamos vivendo aqui neste mundo, um reino que ele é eterno. E aí nós vamos falar isso nessa primeira dinâmica, que é um acróstico. Na letra R, aí o professor vai mostrar essa imagem, que tem uma coroa e tem uma cruz. Então, o reino de Deus é um reino redentor, porque Jesus Cristo, ele veio a essa terra, ele morreu por nós, hoje ele reina, mas ele vindo morrer, ele implantou o seu reino aqui na terra e ele nos redimiu, ele nos resgatou, ele nos libertou do poder do pecado, ele nos libertou. Outrora estávamos escravizados, outrora estávamos condenados à perdição eterna, mas ele veio e ele nos resgatou, ele nos redimiu, é um reino redentor. Na letra E, nós vamos colocar aqui o reino de Deus, ele é um reino espiritual e é um reino eterno. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Então nós temos um reino que ele não tem fim. Ele é um reino que não está limitado a tempo. Nós vamos verificar que o reino de Deus na antiga aliança era um reino teocrático, onde a nação de Israel foi uma nação escolhida e o nosso Deus reinava. E hoje, na atualidade, nós temos a igreja como representante do reino de Deus. É a que tem a incumbência de proclamar os valores do reino de Deus. E
em um tempo futuro, nas questões escatológicas, nós também teremos o reino milenial, onde será implantado o reino do Senhor. Mas os valores, o reino do Senhor já é vivenciado também aqui nos tempos, nos dias atuais, pela Igreja do Senhor também. Na letra I, o reino de Deus é um reino infinito. Ele não tem tamanho, ele não tem limitações geográficas. O Senhor domina sobre toda a terra. O Senhor tem um controle de todas as coisas. O Senhor, ele é soberano e também, além de ser infinito, é um reino incomparável ou inigualável. Porque não existe autoridade igual a do nosso Deus, não existe soberania. Ele é o Senhor, ele fala, eu sou. Ele domina sobre todas as coisas. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Fala que o Senhor também tem o governo de todas as nações. Ele está no controle de todas as coisas. É um reino que é infinito, não tem limitações, barreiras geográficas e também é um reino incomparável. E na letra N, aqui nós vamos colocar que o reino do Senhor, ele é um reino notório. O que é algo notório? É algo que é revelado, que é de conhecimento de todos, que é proclamado. E na palavra do Senhor, nós temos aqui todas as informações que nós precisamos, que toda autoridade constituída, seja em qualquer localização, seja em qualquer parte do território, o nosso Deus, ele é soberano. E mesmo quando Jesus estava perante Pilatos, o Senhor falou que a autoridade que ele tinha, que ele não o teria se não tivesse vindo do alto. Então o reino do Senhor, ele é proclamado, ele é revelado, ele é anunciado, ele é de conhecimento de todos e ele tem o domínio sobre todas as coisas. Então é um reino notório. E na letra O, ele é um reino onipotente, é um reino soberano, é um reino supremo, é um reino que detém todo o poderio sobre todas as coisas, sobre todas as nações. Ele governa sobre céu, sobre terra, sobre mar. O Senhor, até lá em Salmo nós temos, para onde fugirei do teu espírito? Aonde quer que o homem vá, o Senhor, ele está no controle, ele tem o poder de todas as coisas. Então, o professor pode fazer algumas referências, adentrar na lição e falar sobre o reino de Deus. E aqui tem as letras com as imagens que o professor pode mostrar para os seus alunos, pedir para eles irem falando e fazer menção da lição que o reino de Deus não é um reino comum, é um reino espiritual. E lá em Romanos nós temos que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça. Então é desse reino que nós estamos falando, é desse reino que é capaz de adentrar, de mudar vidas, de restaurar corações. É esses valores do reino, o evangelho, as boas novas que a igreja aqui na terra tem incumbência de anunciar. E assim nós já podemos ir para a segunda dinâmica, que é bem simples e prática. O professor pode fazer chamando os seus alunos e falando assim, olha, nós vamos falar as características do reino de Deus. E nessa dinâmica, eu sugiro que o professor possa chamar os seus alunos, pegar nas mãos, todos pegam nas mãos. Se for muito grande, talvez não seja possível. Mas se for uma classe pequena, o professor pode pegar nas mãos dos seus alunos e aí o professor vai falar assim, olha, cada um de vocês pense em uma característica do reino de Deus. O professor pode ler já lá em Romanos 14, 17, que vai falar do que é o reino de Deus, mas as características, os valores inerentes ao reino de Deus. Nós temos lá o Sermão da Montanha, que fala dos valores do reino de Deus, lá em Mateus 5. E aí o professor pode falar para os seus alunos, cada um de vocês, pensem aí uma característica do reino de Deus. Ou o professor já pode levar algumas características por escrito e vai entregar na mão de cada aluno, pede para eles lerem essa característica do reino, que aí o professor vai falar assim, olha, nós vamos agora, eu quero que vocês fiquem de mãos dadas, cada um vai falar uma característica, aí por exemplo, só que o primeiro que falar, ele vai falar assim,
o reino de Deus é paz. Aí o segundo vai ter que falar que o reino de Deus é paz e vai falar a característica que ou ele está na mão ou a característica que ele lembrou. Então, por exemplo, ele vai falar, o reino de Deus é paz e alegria. Aí o próximo vai ter que falar as duas e falar dele. Então, o reino de Deus é paz, alegria e amor. Aí depois o outro vai falar, o reino de Deus é paz, alegria, amor e justiça. E assim, cada um vai falando as características do reino de Deus, vai enaltecer o nome do Senhor. O professor pode aproveitar o momento, orar com seus alunos, glorificar o nome do Senhor, clamar ao Senhor e pedir para que nós, como igreja do Senhor, tenhamos esse desejo e que possamos demonstrar através das nossas vidas, através de um testemunho vivo e real, essas características, esses valores do reino de Deus. E eu quero apresentar uma terceira dinâmica que é bem simples e prática e nós vamos retratar o terceiro ponto da lição, que o professor vai falar sobre a distinção entre a igreja e o reino de Deus. E para essa dinâmica o professor vai precisar apenas de um celular. Então aqui nós temos este celular que vai representar o reino de Deus. E aqui no celular nós temos uma lanterna. Essa lanterna aqui do celular, ela representa o quê? Um acessório do celular. Se esse celular não tiver essa lanterna, ele continua sendo um celular. Então, o que nós queremos enfatizar com isso? Que o reino de Deus, ele é muito abrangente. E a igreja do Senhor, ela está inserida no reino de Deus. Então aqui, ó, essa lanterna representando a igreja de Deus. E o celular representa o reino de Deus. Olha, a igreja tem a função do quê? De brilhar. A igreja é como um farol. A palavra do Senhor fala que vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então a igreja está inserida no reino de Deus. A igreja proclama, a igreja anuncia os valores do reino de Deus. A igreja precisa ser luz. A igreja precisa indicar o caminho certo para que todos adentrem, para que todos possam viver o reino de Deus, para que todos se acheguem e possam fazer parte aqui, ó, do reino de Deus. A igreja como corpo de Cristo, aqui, ó, para que todos aqueles que se acheguem, para que todos aqueles que se arrependam possam fazer parte e possam proclamar e anunciar e viver o reino de Deus aqui também nessa terra. Então a incumbência e a função da igreja é proclamar e anunciar o reino de Deus. A igreja, ela existe dentro do reino de Deus, assim como essa lanterna existe dentro desse celular. Se a lanterna estiver queimada, ela não brilhará. Então a igreja precisa conservar a sua integridade para sempre permanecer brilhando e anunciando os valores do reino, porque dentro da igreja nós temos a igreja visível e a igreja invisível. Quando a igreja está assim, ó, a lanterna está aqui, mas ela não está brilhando, ela não está vivendo ou sendo a verdadeira igreja invisível, a igreja universal que vai morar no céu. Então, essas são as 3 dinâmicas, espero que os professores utilizem e que seja sempre para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos e boa aula!